Se você já montou uma planilha de rotina bonitinha e mesmo assim, ao final do dia, se sentiu frustrado, não improdutivo, sem conseguir cumprir tudo que estava ali, não se preocupe, porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar os erros que podem estar te sabotando nessa montagem da sua planilha de rotina. E claro, vou compartilhar também o passo a passo para você montar uma planilha que funcione de forma efetiva, de forma mais prática aí no seu dia a dia. Oi, pessoal! Eu sou a Thaís, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E como eu falei, hoje nós vamos mergulhar no tema planilha de rotina. Bom, para esse passo a passo aqui desse vídeo ficar mais interessante para você, eu vou te mostrar, vou te falar qual é o problema, tá? Que você tem, que é comum nas planilhas de rotina, e logo depois eu vou te passar a solução, tá? Para cada problema, uma solução. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui de um erro muito comum, que é basicamente planejar sua rotina de um modo muito engessado. Sabe quando você cria a planilha com os blocos bem rígidos, com todas as suas tarefas bem cronometradas, com um tempo específico para cada coisa? Então, aquela atividade em específico eu vou fazer em 10 minutos, aquela outra eu vou fazer em 1 hora, a outra em meia hora. Quando você faz isso, de deixar tudo bem estruturadinho, com a hora bem definida para cada uma das atividades, com tudo bem detalhado, né? Teoricamente, parece que vai ajudar, né? Mas isso acaba deixando a gente um pouco mais estressado. Por quê? Se acontecer qualquer imprevisto, você fica com dificuldade de encaixar ali. Você se perde, né, na hora de cumprir as tarefas que você está planejando ali. Então, se uma atividade passou do tempo que foi previsto também, você acaba se estressando por não conseguir cumprir também as outras. Então, assim, eu já passei por isso. Eu realmente imaginei que detalhar tudo certinho poderia me ajudar a não ter que pensar tanto o tempo inteiro no que eu tinha que fazer. Só que, nesse caso, acabou que me deixou mais estressada, né? Então, essa questão de não conseguir lidar com imprevistos foi uma coisa que me deixou mais frustrada ainda. E aí eu não tinha liberdade nenhuma, né, para desacelerar. Bom, isso acontece porque é normal, né, gente? Imprevisto é uma coisa comum de acontecer, não tem como a gente planejar o dia de uma forma e ele ser exatamente do jeito que a gente planejou. Porque coisas inesperadas acontecem o tempo inteiro, né? O tempo todo. E quando a gente cria esse planejamento 100% engessado, acaba indo contra a produtividade. Porque quando a gente fala de produtividade, não é exatamente da gente cumprir cada minuto, sabe, do nosso dia com algo pré-estabelecido, mas sim da gente fazer aquilo que foi definido como prioridade, sabe? E a solução para esse problema é justamente que, no caso, quando você for criar a sua planilha, você pode deixar espaços mais amplos, né? Então, em vez de deixar espaços pequenos para pequenas atividades específicas ali, você pode deixar blocos maiores. Você pode também incluir períodos mais livres para incluir possíveis mudanças, né, na rotina. E com isso, você também vai se livrar dessa sensação de frustração caso não conseguir cumprir algo, né? E tenho certeza que você vai se sentir muito mais produtivo também. Outro erro que eu vejo muita gente cometendo quando a gente vai fazer uma organização na planilha, né, de rotina no geral também, é tentar encaixar todas as atividades possíveis dentro da planilha, né? Isso aqui tá meio que ligado com o outro, né? No que eu falei anterior, eu tinha comentado sobre incluir, cronometrar, né, o período para cada atividade. Isso aqui também tá bem parecido, né? Porque está interligado com o outro, que é justamente de você colocar, encher a sua planilha de várias atividades. O resultado disso vai ser claramente um dia cheio de tarefas que você vai chegar no final do dia e também vai ter aquela frustração, que provavelmente vai ter algo que você talvez não consiga cumprir ali. Então, não é exatamente a questão da quantidade de tarefas, mas qual a importância de cada uma dessas tarefas que a gente está fazendo. Até porque quando a gente começa a procrastinar, você já reparou que quando você está procrastinando, aparece um monte de tarefas para fazer? Pois é, aparece um monte de tarefas, mas nada delas é aquela que de fato você deveria fazer mesmo, né? Então, não necessariamente ter muitas coisas para fazer significa que você vai ter uma rotina produtiva. Então, o ideal na sua planilha de rotina, no seu controle de rotina, é ter prioridades, tá bom? Uma solução para isso, antes de preencher a sua planilha,
é legal que você liste as tarefas que você tem que fazer, né? E organizar por ordem de prioridade, né? Quais são as mais importantes e ir encaixando as mais importantes na planilha, né? Se for o caso, nos espaços específicos para determinado tipo de atividade. Depois eu vou mostrar na tela um exemplo para ficar mais claro também, tá bom? Terceiro problema, eu imagino que você já deva também ter criado uma planilha de rotina focada 100% no trabalho. Trabalho, estudos, você já deve ter criado, né? Porque eu também já criei. Já criei várias planilhas assim. E isso é um erro, por quê? Quando a gente não inclui autocuidado, não inclui lazer, né? Não inclui pausas, descanso na nossa rotina, a gente tem uma dificuldade muito grande. Se você não inclui na sua agenda, não inclui na sua rotina, acaba que isso vai ficando de lado, né, com o tempo. E como que você vai querer ser produtivo se você não está cuidando da sua saúde mental, não está cuidando do seu bem-estar também, né? Uma coisa que não faz muito sentido. E muitas vezes a gente foca tanto no trabalho, foca tanto em ser produtivo em certas áreas e esquece de nos cuidar em outras áreas, né? E uma coisa que eu sempre faço, que eu tenho feito bastante nos últimos tempos, ao planejar ao montar minha planilha de rotina, é justamente incluir isso, incluir momento para autocuidado, eu gosto de ter um momento de autocuidado matinal, e também deixar ali momentos para lazer, né? Deixar separado um momento para lazer e pausas com descanso. Isso é importante porque quando a gente negligencia o autocuidado, a exaustão chega mais rápido, né? E a motivação, a desmotivação, ela toma conta da gente. Então a rotina ela precisa manter essa questão do bem-estar também para a gente ter essa questão de recarregar as energias, tá? O próximo problema, quarto problema, é justamente não revisar a planilha. Isso mesmo, gente, porque quantas vezes você já não criou uma planilha incrível e acabou deixando ela lá sem, sem revisar para ver se realmente fazia sentido, né? Dependendo, às vezes muda uma coisa na sua rotina, às vezes muda alguma outra coisa. Dependendo do que mudar, você precisa alterar ali. Se a sua rotina muda e a sua planilha não acompanhar essa mudança, não vai fazer sentido para você. Então, ela vai ficar desatualizada e inútil. Então, não faz sentido. E para isso, você pode manter também, estabelecer um dia na semana, né, algum momento específico, justamente para você conseguir fazer essa revisão. Se aquela planilha está sendo útil de fato, se vai ter que fazer alguma revisão para a próxima semana, né? Porque realmente aquilo é uma coisa comum, né? A nossa rotina ela não é uma coisa estática, né? Sempre vai acontecer de mudar alguma coisa e a gente precisa que a nossa planilha, para ela ser útil, que ela nos acompanhe nisso também, tá? Agora uma dica bônus para você, né, que está, principalmente se você estiver começando, eu recomendo que você utilize ferramentas simples, né? Então, por exemplo, o Google Sheets, a planilha, né, planilhas do Google, é uma das ferramentas mais simples de se utilizar, né? Você consegue acessar pelo celular, pelo computador, acessar offline, pela internet, né? Também. E, e, e é interessante também que você utilize alguns modelos prontos. Aqui nesse canal eu já fiz um vídeo que eu explico na tela do computador como montar, como você pode fazer a sua própria planilha, né? Nesse vídeo eu mostrei como você pode fazer com detalhes e tudo mais, mas eu vou te mostrar agora na tela a planilha com com algumas das atualizações que eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Aqui na tela agora nós temos dois modelos de planilha. Como eu falei no outro vídeo que está aqui nos cards e na descrição, passo a passo para você aprender a criar sua planilha de rotina, tá? E nesse outro vídeo, vai ter aqui o passo a passo para montar a primeira que está aqui desse lado, do lado esquerdo. Nesse mesmo vídeo, também vou disponibilizar os dois modelos, tá? Então, se você quiser acessar os dois modelos, é só ir lá, tá bom? Agora eu vou te mostrar esse segundo modelo que contém as atualizações conforme este vídeo atual, né? Que a gente está falando sobre os erros que a gente precisa evitar. Olha aqui, nesse exemplo, eu tenho uma planilha que parece ser menor, né? Mas ela tem os ajustes que eu comentei nesse vídeo, e eu vou comentar cada um deles também, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, eu vou mostrar aqui o detalhe também,
Então, olha só, todos os dias começam com autocuidado matinal. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque em vez de você já mergulhar em tarefas, você se conecta consigo mesma, né, antes de começar o trabalho. Então, aqui pode ter meditação, pode ter alongamento, atividade física, leitura, diário, o que for interessante aí para você, tá? E esse momento ele prepara o corpo e a mente para um dia mais leve, com mais foco também. O outro ponto é que, em vez de dividir tudo de meia em meia hora, como no exemplo anterior, você está vendo aqui que nós temos blocos maiores, né? Aqui a gente tem exemplos de 2 ou 1 hora e meia, o que evita aquela sensação de que você está sempre correndo contra o tempo. E isso também dá um espaço para você trabalhar com mais profundidade, né, com maior foco e menos estresse. Além disso, também temos aqui, ó, espaços de pausa, tá vendo? Espaços de pausa que estão claramente marcadas no meio da manhã e no meio da tarde, tá? No meio da tarde. E isso não é tempo perdido, né? Como eu comentei antes aqui no vídeo, é uma recuperação estratégica. É nessa pausa que vem aí as ideias, vem o descanso mental e você se reorganiza para entrar sem entrar naquele modo zumbi, né? Que senão a gente chega no final do dia e tá aí cansado, exausto e não se sente produtivo de fato, né? E isso aqui é importante justamente esse descanso para isso, tá? Para a gente se é, recarregar as energias também, tá? Também temos aqui o foco por projeto, tá vendo que aqui, ó, eu não marquei exatamente o que que eu vou fazer em cada hora, mas eu deixei os tempos, os espaços específicos para eu colocar as prioridades em cada projeto. Então, aqui, a divisão por cores e blocos mostra que a gente já está priorizando projetos específicos, né? Além de separar também tempos para estudos, que o estudo ficou aqui em amarelo, né? Tempo para estudo e para lazer também, né? A gente tem mais tempo aqui para lazer durante a semana também. E isso também vai evitar a multitarefa, né? E te ajuda a saber exatamente o que fazer em cada momento. Aí, no caso, você não vai ter aquela confusão. Além disso, nós temos aqui a parte do autocuidado também no final do dia, né? Que é a prova de que a produtividade ela não vai terminar quando o trabalho acaba, né? Ela se completa com o autocuidado, né? Uma janta tranquila e um sono também de qualidade, que vai recarregar sua energia de forma real. Tá? E além disso, até mesmo no sábado e domingo, né, nos finais de semana, nós temos espaço para cuidar de si mesmo. Então, olha só que legal. Tem aqui o autocuidado, não precisa claramente, né, no final de semana, não precisa ser no mesmo horário, se você quiser adequar isso aqui para mais tarde, né, fica a seu critério. Claro que isso aqui é só um exemplo que eu estou passando, tá? Mas aqui no final de semana você também tem aqui um espaço para cuidar de si, de arrumar a casa, né, com tranquilidade, de revisar a semana. Esse aqui é um momento de revisão, né, e planejamento da próxima semana, também como um momento para você revisar se a planilha faz sentido. Ou seja, você não se abandona e nem se sobrecarrega. Lembrando aqui, pessoal, que a planilha ideal não é aquela que está cheia, hein, que vai lotar o seu dia de tarefas. A planilha ideal é aquela que respeita o seu tempo e que vai realmente te ajudar a priorizar as tarefas realmente importantes para você, tá? Agora me conta aqui nos comentários qual desses erros que eu comentei aqui no vídeo que você já cometeu, né? Qual dessas soluções que você estava buscando, que você acha que faz mais sentido aí para você. E, é claro, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e se inscreva no canal também para acompanhar os próximos vídeos aqui, tá bom? E para você que assistiu até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.